Olá, turma do nono ano, tudo bem? Hoje, na nossa aula de História, a segunda aula sobre o módulo 3, vamos continuar estudando o capítulo 6, a ditadura civil-militar no Brasil. As páginas, para o estudo de hoje vai da 292 a 309. Após a realização da aula e estudo, vocês vão fazer as atividades da página 296, 297, 302 e 303 apenas, tá? As demais atividades ainda relacionadas a esse capítulo, depois eu vou marcar. Ditadura militar, característica geral. A instauração do golpe militar aconteceu em março de 1964, quando Jango, João Goulart, após um discurso inflamado no Rio de Janeiro, determinou a reforma agrária e a nacionalização das refinarias estrangeiras de petróleo. Deixariam de ser, pertencer ao exterior e seriam nacionais, e isso desagradou alguns civis e militares, e em 31 de março os militares iniciaram a tomada do poder, executando o golpe no dia 1º de abril de 1964. No dia 2 de abril, o presidente João Goulart partiu de Brasília para Porto Alegre, aí iniciando os governos militares. E vocês têm os 5 presidentes militares e o período de governo de cada um deles. O governo militar terminou em 15 de março de 1985, eleito indiretamente o vice-presidente na chapa de Tancredo de Almeida Neves. José Sarney assumiu a presidência devido à doença e posterior falecimento de Tancredo Neves, que não conseguiu exercer, tomar posse do cargo de presidente devido a ter adoecido e falecido dias depois. O endurecimento do regime. De 1964 a 1969 foram decretados 17 atos institucionais e 104 atos complementares, que complementariam os atos institucionais, os 17. Aqui nós temos o AI-1, o AI-2 e o AI-5, que foi o mais repressivo da ditadura militar. E os atos institucionais, eles foram medidas impostas pelo regime militar com o objetivo de centralizar o poder de maneira autoritária. Algumas das medidas impostas pelos atos institucionais foram a eleição indireta para presidente, sem a participação do povo através do voto, a abolição dos partidos políticos existentes antes da ditadura, a cassação dos direitos políticos de pessoas que se opunham ao governo, a suspensão dos direitos constitucionais da população, a suspensão de habeas corpus de presos políticos, entre outras medidas, como vocês estão vendo aí. Tá bom, turma? Esses foram os atos, alguns dos atos institucionais, tá? E as medidas, o objetivo dele. A propaganda ideológica. Anúncios como: este é um país que vai para frente, ninguém mais segura este país, e Brasil, ame ou deixo, ficaram muito famosos no período do regime militar. O objetivo do governo, ao difundir essas propagandas, era exaltar um sentimento nacionalista na população brasileira, gerando a impressão de que o país estava se desenvolvendo. E a intenção também, turma, dessas propagandas era transmitir uma imagem positiva do governo, independentemente de suas realizações, e não permitir que posicionamentos contrários ao regime fossem propagados. Frases como essas aí que vocês estão vendo tinham o objetivo de transmitir a ideia de que quem criticasse qualquer aspecto do governo não era um patriota e estava contra o desenvolvimento do país. E elas eram vinculadas nesses anúncios por meio de comunicação como televisão, jornais e revistas. A censura durante a ditadura. A censura durante a ditadura tirou
a liberdade de expressão no Brasil. A censura ela foi amplamente utilizada pelo governo para controlar a divulgação de informações no país, censurando também atividades artísticas, dentro da música, do teatro, do cinema. Dessa maneira, a maior parte da população tinha acesso apenas às informações que o governo permitia chegar até ela, não conhecendo o que de fato ocorria no país, porque a censura era muito forte durante o período de ditadura militar. As resistências à ditadura. E o que chamamos de resistência? Movimentos que não se submetem às imposições de um governo autoritário. E durante o regime militar foram organizados diferentes movimentos de resistência à ditadura. Pessoas de diversos setores da sociedade denunciaram problemas relacionados ao governo, como o intenso uso da violência praticado pelo Estado através do regime militar e a falta de liberdade. A resistência artística. Os artistas, eles se mobilizaram, eles se organizaram e através da música, do cinema, do teatro, ou seja, através da arte, eles manifestaram o seu repúdio a essa forma de governo autoritária, violenta e criminosa. Houve a resistência na imprensa, que sofreu muito com a censura, tá? A resistência estudantil, através da UNE, a Organização Nacional dos Estudantes, os estudantes se mobilizaram contra essa forma de governo que nós já tomamos aqui conhecimento de como era, de como foi instaurado e como eles tomaram o poder. E o que marcou muito o movimento estudantil nesse período foi o assassinato do estudante S. de São Luís de Lima Souto, vítima de policiais. Sua morte ocorreu em março de 1968 durante uma ação militar a um restaurante estudantil no Rio de Janeiro, onde os estudantes estavam organizando uma manifestação pacífica e foram reprimidos violentamente pela polícia, onde morreu o estudante Edson. E a resistência indígena e quilombola, que sofreram muito, principalmente através da exploração dos territórios e de grandes proprietários rurais que desmataram amplas e extensas terras para o desenvolvimento da agropecuária, que eram terras indígenas e quilombolas. E a resistência armada. A resistência armada, uma delas foi a guerrilha do Araguaia, que foi violentamente reprimida pelo governo. E para o combate da guerrilha do Araguaia, por exemplo, ocorrido entre os anos de 1971 e 1974, nas matas do rio Araguaia, na região amazônica, o exército construiu uma base militar e postos policiais na região. Para combater cerca de 70 guerrilheiros, olha só, o governo mobilizou aproximadamente 10 mil soldados, executando a maior parte dos membros da guerrilha. Crescimento e crise econômica. Durante esse período da ditadura militar, os militares criaram várias iniciativas de reforma econômica e financeira no país, o chamado Milagre Econômico, que ocorreu entre os anos de 1968 e 1973, período em que a economia brasileira alcançou um grande crescimento, tendo como base investimentos do governo e abertura ao capital internacional. Mas essa política econômica adotada pelo governo durante a ditadura promoveu uma grande desvalorização dos salários no Brasil. Viu? E aí trouxe uma crise econômica que futuramente vai gerar o fim do chamado milagre econômico. E o milagre econômico ele era sustentado por 3 pilares: a concentração de renda, principalmente nas mãos de poucos,
A expansão de créditos ao consumidor, que não durou muito, porque com o congelamento dos salários, o consumidor não tinha como adquirir crédito. E a abertura externa da economia brasileira a países internacionais. O processo de abertura política. Após o fracasso do modelo econômico adotado pelo governo, no caso, o milagre econômico, os militares iniciaram um processo de abertura política que, de acordo com o general Ernesto Geisel, que era o presidente da época, aconteceria de maneira lenta, gradual e segura. E os retrocessos? O processo de abertura política da ditadura, que ocorreu de forma irregular, em vários momentos houve retrocesso e endurecimento do regime, pois a ala militar, conhecida como linha dura, comandava os aparelhos repressivos do governo, e esse grupo era contrário à restauração do regime democrático. Esse grupo, contrário à restauração do regime democrático, era chamado de linha dura. Tá? Tanto que nas eleições de 1974, por exemplo, houve uma expressiva vitória do MDB, que era um partido que fazia oposição à ditadura. A perda de espaço no parlamento provocou a reação de militares que recorreram à violência, perseguindo jornalistas, sindicalistas e acusando militantes comunistas de serem responsáveis pelo sucesso do MDB nas eleições. E em 1975, em meio à reação conservadora empreendida pelos militares, foi morto o jornalista Vladimir Herzog. E em 1976, o metalúrgico Manuel Fiel Filho. Ambas as mortes ocorreram nas dependências do Departamento de Operações de Informação, tá? E no Centro de Operações de Defesa Interna, o DOI-CODE, de São Paulo, tá bom? Que eram dois órgãos que funcionavam, no mesmo prédio, tá bom? Tanto o DOI quanto o CODE, tá? E a repercussão do caso Herzog, 3 anos depois, no dia 27 de outubro, depois do seu assassinato, em 1978, o processo movido pela família do jornalista revelou a verdade sobre a morte de Herzog. A União foi responsabilizada pelas torturas e pela morte do jornalista e foi o primeiro processo vitorioso movido por familiares de uma vítima do regime militar contra o Estado. No livro de vocês, na página 308 e 309, vocês vão encontrar um texto, Cidadania no Dia a Dia, Memórias da Ditadura Militar, tá bom? Leiam com atenção, reflitam, tá? Sobre as perguntas, sobre esse texto que fala, das memórias da ditadura. Aqui finalizamos, turma. Aqui tem um glossário que para ajudar melhor vocês, no entendimento do assunto, algumas expressões que nós usamos durante o estudo, como ditadura, golpe de Estado, golpe militar, censura e democracia, tá bom? Aí vai ajudar melhor vocês a entenderem o assunto. E aqui nós fechamos o capítulo, e vocês vão, após o estudo, realizar as atividades indicadas no início da aula. Não esqueça de datar as páginas de atividade, tá bom? Façam as atividades e entreguem na data prevista, para não acumular muita atividade, tá? E até a próxima aula e bom estudo.